Nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre fundos imobiliários, uma das melhores maneiras de se investir e ter ganhos todos os meses. Se você quer saber as principais características de fundos imobiliários, também conhecidos como os FIIs, e dar o seu primeiro passo para ter uma renda mensal de dividendos, você está no vídeo certo. Vem comigo! Hoje vou te explicar como funcionam os fundos imobiliários e também vou te mostrar na prática como você pode investir nesses ativos. Então fica comigo até o final desse vídeo para você sair aqui sabendo de tudo sobre os famosos FIIs. Eu sou o Thomas, analista certificado CNPI, responsável pela plataforma Mundo Invest, a melhor plataforma de soluções financeiras para todos os investidores. E para começar, eu separei um exemplo aqui para você entender o que é um fundo imobiliário. Imagina que você gostaria muito de ter uma renda mensal através dos aluguéis de um imóvel, de uma casa, por exemplo. Mas no momento você não tem o capital necessário para comprar esse imóvel, esse apartamento, essa casa que você deseja. Então o que você faz? Você se junta com outros investidores, outros amigos e em conjunto compram ou até mesmo constroem um imóvel e dividem ali o aluguel recebido todos os meses. Esse é o conceito de um fundo imobiliário. Trazendo para a parte do mercado de investimentos, temos alguns pontos que são muito importantes que você precisa saber. O primeiro deles é o gestor. O gestor é o profissional com uma vasta experiência no setor e ele que vai ser o responsável por tomar todas as decisões do fundo, incluindo quais são os imóveis que o fundo vai comprar ou construir, a região, quantos imóveis ele terá no portfólio e tudo mais. Uma outra figura importante é do administrador desse fundo. Esse ADM ele costuma ser um banco ou uma instituição financeira e é ele que é o responsável por todas as questões burocráticas do fundo, como a emissão de certidões e escriturações. Ele também é responsável por lidar com as despesas e a manutenção desse fundo. O terceiro ponto importante é o fracionamento. Os fundos imobiliários são fracionados em cotas. E o que são essas cotas? As cotas são as pequenas participações naquele fundo. Assim como um prédio tem vários apartamentos e você pode comprar 1 ou 2 apartamentos, o fundo é constituído pelas suas cotas. O grande ponto de importância dessas cotas é que os aluguéis recebidos pelos fundos são distribuídos entre todos os seus participantes, chamados de cotistas, de acordo com a quantidade de cotas que cada um deles possui. Ou seja, quanto mais cotas você tiver, mais pedacinhos do fundo você terá e, consequentemente, mais aluguéis irá receber todos os meses. E como é que eu posso comprar uma cota dessas? Por serem negociados em bolsa de valores, os FIIs seguem o mesmo padrão de nome das ações, para que possamos fazer a compra e venda de maneira organizada. Esse código de negociação, que chamamos de ticker, é composto por 4 letras e no caso dos fundos imobiliários, todos têm o número final 11. Só lembrando aqui que todo FII tem final 11, mas nem todo ticker que tem um final 11 é um fundo imobiliário. Sempre verifique o que você está comprando para não cometer nenhum engano, beleza? Além disso, também é importante você saber que, no geral, os fundos imobiliários podem ser divididos em até 3 tipos: fundos de tijolo, fundos de recebíveis e os fundos híbridos. Os fundos de tijolo são aqueles fundos que investem em ativos físicos. Esses fundos são aqueles que costumam ganhar com os aluguéis e apresentam algumas subdivisões dependendo do foco da operação que possui. Alguns exemplos são o HGLG, BTLG e XPML. Lembrando que aqui, por mais que eu possa fazer recomendações, esse vídeo é para vocês aprenderem a como investir. Ou seja, não saiam comprando nada sem antes dar uma boa pesquisada nesses ativos. E os fundos que não são de tijolo? Bom, esses fundos são chamados recebíveis. São os fundos que compram títulos ligados ao mercado imobiliário e não ao imóvel físico de fato. Nas carteiras desse tipo de fundo é comum encontrar ativos como letras de crédito imobiliários, as famosas LCIs, as letras hipotecárias, LHs, cotas de outros fundos, certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, e outras aplicações que possuam vínculo com o mercado imobiliário. E se a gente junta o tipo de fundo de tijolo e o tipo de fundo de papel, temos os famosos fundos híbridos. Eles são literalmente fundos que possuem edifícios físicos e investimentos em papéis. Geralmente eles têm uma estratégia um pouco mais flexível, o que gera uma demanda muito maior para o gestor fazer boas escolhas e ter mais assertividade, mas podem apresentar um resultado muito mais agradável para você como investidor. Mas agora, vendo todos esses tipos de fundos imobiliários que existem e vendo que algum deles nos pagam mais ou menos dividendos, você pode me perguntar: mas e Thomas, se eu comprar um imóvel e receber os pagamentos dos meus inquilinos, eu tenho que pagar imposto. Como é que funciona isso no mundo dos fundos imobiliários? A resposta é bem simples, você não precisa pagar nenhum tipo de imposto de renda. Os dividendos atrelados aos aluguéis desses fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para as pessoas físicas. O único momento que você paga imposto sobre um fundo imobiliário é quando você vende a sua cota com lucro.
porque isso é um ganho de capital, e aí você paga 20% em cima da sua rentabilidade, mas não em cima dos seus proventos. Mas os seus ganhos de proventos, que são os rendimentos distribuídos entre os cotistas do fundo, são totalmente isentos de imposto de renda. Claro, aqui existe uma exceção à regra, que até mesmo é uma curiosidade que pouquíssimas pessoas sabem. Você pagará imposto de renda em cima dos dividendos se e somente se esse fundo possuir menos de 50 cotistas ou se você, como investidor, detiver mais do que 10% desse fundo. Isso é muito raro de acontecer, tá? Então pode ficar bem tranquilo que raramente isso deve acontecer com você. Tá bom, Thomas, mas quais são as principais vantagens de investir num fundo imobiliário ao invés de comprar e colocar o imóvel para alugar? Pois é, essa dúvida é muito comum. Tão comum que eu já gravei um vídeo explicando no detalhe essa diferença, que eu vou deixar o vídeo aqui, ó, para você assistir depois. Com toda essa parte teórica chata explicada, bora para a parte prática. Você vai aprender agora o passo a passo para você adquirir uma cota de um fundo imobiliário. Para começar, primeiro de tudo, você precisa ter uma conta em uma corretora. Aqui, por exemplo, eu utilizo, dentro do Mundo Invest, a plataforma do BTG. Feito isso, é necessário que você entenda o seu perfil de investidor para saber se o fundo que você busca está de acordo com seus objetivos. Para escolher uma boa carteira de fundos imobiliários, você pode começar pesquisando por carteiras recomendadas, sejam elas de bancos ou corretoras, ou até mesmo de casas de análise independentes. O que eu sempre recomendo é que você dê pelo menos uma olhada em vários ativos. É sempre bom lembrar que o analista responsável pela carteira, ele nem sempre tem o mesmo objetivo e perfil que você. Ou seja, uma vez que você escolheu ali 5 ou 7 ativos que você quer investir, que você gostou, você precisa ficar de olho nos indicadores. E esses indicadores que eu mais gosto de olhar em fundos imobiliários são P sobre VP, a liquidez, o dividend yield, a vacância, a diversificação de portfólio e, obviamente, o gestor, que é o artesão que vai fazer essa mescla do portfólio. Em breve vou disponibilizar aqui no canal um novo vídeo explicando no detalhe cada indicador desses. Se você não quiser perder, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações que você vai ser avisado assim que sair do forno. E o melhor de tudo é que lá no Mundo Invest, uma vez que você já definiu sua carteira de investimentos, você consegue cadastrar e ver o histórico de dividendos dessa carteira de fundos imobiliários e também uma projeção de quanto essa carteira deve continuar pagando. Lembre-se, é apenas uma projeção, não é uma garantia de rentabilidade. Então vai lá, acesse o Mundo Invest, analise os fundos que você está de olho, comece a investir e bora ganhar mais dividendos. E claro, se você tiver qualquer dúvida de como investir ou quiser alguma informação mais no detalhe, é só clicar no botão dentro da plataforma Mundo Invest para você falar diretamente com um dos nossos especialistas. Eles estão prontos para te ajudar a investir cada vez melhor. Lembrando que aqui no canal nós também temos esse vídeo aqui, respondendo a famosa dúvida sobre se é melhor comprar um imóvel ou investir em fundos imobiliários. E esse outro vídeo aqui, falando sobre os fundos imobiliários mais rentáveis para você viver de dividendos. Bons investimentos e até o próximo vídeo.